Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Eu glorifico a Deus por você estar aqui ouvindo essa palavra. Nós sabemos que só a palavra do Senhor para confortar os nossos corações no dia de hoje. Por isso, meu amado, minha amada, a palavra de hoje que o Senhor colocou em meu coração é algo que vai abrir nossos olhos, é algo que vai mexer com o nosso coração, é para que nós venhamos entender que mesmo um tempo difícil, um tempo que as coisas não vai conforme nós queremos, mas nós temos que permanecer fiel ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, o que Ele pode fazer, mas pela grandeza, pelo seu poder, pela sua santidade. E a palavra de hoje está no livro de João, capítulo 6, versículo 68, que diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ou, em outras traduções, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Ou, em outras traduções, só tu tens a palavra de vida eterna. Só esse versículo. Queridos, por que Pedro está falando isso? Vamos falar aqui, quero trazer menção a tipos de multidões que seguiam Jesus. Querido, não só naquele tempo antigo, mas como hoje também. Existem multidões que vão atrás de Jesus com pensamentos diferentes. Nesse episódio, existiam multidões que seguiam Jesus por aquilo que ele poderia fazer. Ou seja, quando fez a primeira multiplicação de pães e peixes, lá no início do capítulo 6, e ali tinha uma multidão que esperava Jesus para quê? Porque sabia que Jesus ia fazer alguma coisa para dar de comer a eles. Ou seja, eles iam seguir Jesus, Jesus dava uma palavra, mas eles não focavam ali na palavra que Jesus estava dando, mas focavam no que Jesus ia fazer depois, que era alimentar, porque eles sabiam que Jesus não dispensava eles sem antes dar o que comer. Entenda que tem multidões que seguem Jesus por aquilo que ele pode fazer, e tem multidões que seguem Jesus por amar a ele, por saber que ele é o pão da vida. E no capítulo 6, no começo, fala que Jesus multiplica os pães e os peixes, 5 pães, 2 peixinhos, que Jesus faz a multiplicação. Só de homens tinha quase 5.000 homens, isso tirando mulheres e crianças. Então o pessoal ali, aquela multidão, sabia que Jesus fazia um milagre em questão de dar comida. Olha só, o pessoal ia saber que Jesus multiplica pão e peixe, vamos se dizer assim. Ele dá coisas para nós comermos, alimentar nossa carne. Para eles não interessava o espiritual, vamos se dizer assim. Para eles queriam o quê? Alimentar a sua carne, o físico, comer. E depois que Jesus alimenta esse povo, que Jesus sai, vai vir um episódio que Jesus anda sobre as águas. E nesse episódio, os discípulos estão indo para Cafarnaum, né? Entra num barco, vai para Cafarnaum. Só que a multidão está do outro lado do mar, esperando que Jesus viesse. Tava chegando barquinhos ali e não chegava o barquinho que Jesus com os discípulos. Olha só, o pessoal já ia esperar Jesus, só que os discípulos e Jesus estavam indo para Cafarnaum e a multidão estava, né, do outro lado do mar. E aí eles não viram, né, o barco chegando com Jesus e os discípulos. Eles também entraram num barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Só que Jesus já conhece o coração, a mente da multidão. E a multidão, quando chega do outro lado do mar, quando chega então em Cafarnaum, eles veem Jesus e falam: Mestre, quando chegaste aqui? Aí, amados, Jesus dá uma resposta que confronta essa multidão. Jesus fala: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, da multiplicação. Lembra como eu falei? Existem multidões que seguem Jesus por aquilo que ele pode fazer. Mas também existem multidões que seguem Jesus por amor a ele, por saber que ele é o pão da vida. E olha, essa palavra foi de confronto com essa multidão. E aí Jesus começa a falar, confrontar aquela multidão. Olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E a multidão fala: que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Aí a multidão todo tempo seguindo Jesus, mas como eu disse, só por causa de comida, fala assim: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha só, o pessoal vai para Jesus só para comer. E aí, mesmo vendo que Jesus estava multiplicando pães ali e dando para eles, né? Porque depois que reuniu o pessoal ali, só de homens tem quase 5.000. E aí sobra 12 cestos só de pão ali.
que sobejaram, que sobrou. Aí o pessoal ainda fala isso. Que sinal fazes tu para que nós vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Aí eles vão falar, sabe o que? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Olha só como o pessoal não tira o alimento da cabeça, comida carnal. Olha só. Jesus estava falando de coisas que era para salvar eles, do pão da vida, que Jesus ia salvar ele, queria ser algo mais do que dar ali pão para eles comer. Mas eles não, eles só queriam saber de comida. E aí queria falar do maná, que Deus alimentava eles com maná. Só que Jesus falou, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando de algo, meu amado, de algo sobrenatural, algo para salvar aquele povo. Jesus está falando assim, vocês ficam pensando só em comida, eu sou o pão da vida, estou aqui para salvar vocês, não só para alimentar. E nos dias de hoje é assim também, queridos. Fala isso por mim, que a espada corta dos dois lados. Que muitas vezes quando as coisas estão difíceis, a gente pensa nisso, de seguir a Jesus por aquilo que Ele pode dar. De seguir Jesus por um emprego que Ele pode nos dar, por uma casa, por um carro, não é verdade? Quando as coisas apertam, a gente recorre ao quê? Jesus pode fazer isso, Jesus pode fazer aquilo. Às vezes encaixamos nessa multidão aqui, que Jesus pode fazer, querer comer, alimentar a nossa carne. Mas Jesus está falando que não só de pão viverá o homem. Jesus, Ele é mais que isso. Jesus, Ele quer nos salvar. Nós temos que entender que Jesus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, independente do que nós pensamos. Mas Jesus, Ele quer algo maior. Ele quer nos salvar, restaurar a nossa vida. Jesus sempre quer o melhor para nós. Mas quando nós colocamos o nosso coração em primeiro lugar outras coisas sem ser nele, aí vem a frustração. Jesus está ensinando, tentando colocar isso na cabeça dessa multidão aqui. Olha, vocês só me seguem por causa de comida. E eu estou aqui para salvar vocês. Como nós sabemos que nosso coração tem que estar primeiro em Jesus Cristo. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós não podemos ser igual a essa multidão. Só comida. Jesus me dá. Não, querido. Você tem que entender que Jesus, Ele faz o que Ele quer. Se Ele quiser te abençoar com coisas materiais, pode. Ele é Deus. Mas e você? O que você tem em primeiro lugar? Saber que Jesus te salva, saber que Ele é o nosso Rei, Ele é o verdadeiro pão da vida, ou você só quer saber de alimentar o teu prazer? Então, voltando aqui na palavra, aí a multidão fala assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão, que Jesus falou que, porque Ele é o pão de... porque Jesus falou assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falam, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha como eles não conseguem entender. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus fala isso, amado, porque ele sabe que o pessoal estava sedento, mas não era só de pão. Estava sedento porque sabia que tinha corações feridos, sabe? Pessoas que precisavam ser salvas, pessoas que precisavam ser transformadas, mas eles não abriam os olhos. O que eles queriam saber é só de se alimentar. Mas o que adianta a gente se alimentar de coisas que nós queremos, que nós achamos que vai fazer bem, e quando nós voltamos para casa, está o mesmo problema. Como hoje, queridos, às vezes nós encontramos alguma coisa para tirar a nossa tristeza ali, temporariamente, né? Alguns encontram a bebida, alguns encontram drogas, ou seja, cada um faz alguma coisa que acha que aquilo ali vai ajudar, vai tirar a tristeza dele. Mas quando voltamos para casa, se o travesseiro falasse, né? Só Deus sabe as lágrimas que rolam no travesseiro, porque não há paz, a tristeza. Quando deitamos, aí vem a angústia, porque não é suficiente. E Jesus está falando que Ele é o pão da vida. Olha, quem crê em mim nunca mais terá fome nem sede. Jesus está falando que Ele é mais que suficiente para nossas vidas. Ele é mais que suficiente. Quem crê em mim não terá sede, não terá fome, porque Ele faz jorrar águas viventes sobre nós. Ele preencherá, meu amado, o vazio que este mundo afora coloca em nossos corações. Aí Jesus continua falando, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Olha só que palavra linda que Jesus falou. Todos aqueles que vêm a mim. Às vezes nós vamos para Jesus todo quebrado, todo bagunçado, todo errado, nós chegamos ao pé de Jesus. Mas Ele fala aqui, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma
lançarei fora. Jesus nos recebe de braços abertos. Aí nos limpa, nos purifica, tira todos os carrapichos e aí nos transforma. E aí quando nós entendemos isso, nossa vida transforma do espiritual, do material, do financeiro, de todas as áreas da nossa vida. Mas principalmente reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador e saber que Ele é mais que suficiente para a nossa vida e não as outras coisas que vêm primeiro que Ele. Jesus continua falando que porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, está falando para o povo: eu não vim aqui para trazer pão para vocês, carnal não. Eu vim aqui para salvar a vida de vocês. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de todo quanto me deu, nada se perca, mas que ressuscite no último dia. Olha aqui que Jesus está falando. Olha, abre o olho, multidão, abre o olho. Não estou aqui para dar só pão para vocês, não. Estou aqui para salvar a vida de vocês. No último dia, ressuscitar cada um de vocês. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, Jesus está falando, estou falando de vida eterna. Não estou falando de comer pão, não. Estou falando de vida eterna. Mas o povo murmurava. O povo murmurava, irmãos. Aí eles diziam: ué, isso aqui não é... Ele não é Jesus, filho de José? Tipo, eles estão falando: ué, é Jesus, filho de José, nasceu na barriga da Maria lá. E como que ele pode dizer que desceu do céu? Como que ele fala isso? Sendo que nós conhecemos ele, José é pai dele, Maria é mãe dele. Aí Jesus fala: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Aí Jesus fala: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Ou seja, Jesus está falando de si mesmo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus está falando isso nítido para eles. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Já falou, voltou lá no assunto que eles falaram, né? De comer maná. E este pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus está falando de si mesmo agora. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui Jesus está falando que é o corpo da sua carne e o seu sangue. E hoje para nós é a Santa Ceia. Aí novamente os judeus começam ali a entrar em contenda. Como nós podemos comer dessa carne, né? Como que nós vamos comer a carne desse homem aí? Como sempre, não entendendo. E Jesus falando: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha a importância de a gente cear também, amados. De nós colocarmos nossa vida perante o Senhor. De nós tentarmos sempre falar: Senhor, eu não quero mais errar. É difícil, Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda a me libertar das coisas que me afastam de Ti. Para que nós venhamos ceiar, conseguir ceiar, amado. Nos batizar na água, depois conseguir ceiar, para que nós venhamos ter comunhão com Cristo. E depois de Jesus estar falando dessas coisas, muitos dos discípulos de Jesus ouvindo essas palavras que ele estava falando para a multidão, disseram entre eles: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Não só os 12 discípulos, mas os outros que seguiam Jesus. E aí Jesus, conhecendo, sabendo que os discípulos murmuravam com o que Jesus estava falando, aí Jesus fala: isto escandalizava-vos? Ou seja, Jesus está falando: isso escandaliza vocês? Aí continua falando assim: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ou seja, vendo subir Jesus para o céu. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Jesus já sabia, né, que o povo ali andava com Jesus, como disse, só por interesse. Ele sabia quem cria ali ou não. Para você ver que tinha discípulos que, mesmo andando com Jesus, não cria nele.
E até hoje é assim também. Como eu disse, amado, é muito difícil as pessoas entenderem. As pessoas veem Jesus como se fosse um canal para alimento carnal. Não só como um alimento carnal, mas trazendo para o dia de hoje, como se fosse um Papai Noel, vamos dizer assim. Aí a gente vai lá, manda a cartinha e recebe o presente que a gente quer. E os irmãos sabem que isso é verdade. Muitos seguem a Jesus não por amor a Ele, né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando que quando estava desempregado ia para a igreja para ver se conseguia um emprego, ia para a igreja para ver se conseguia uma casa, um carro. É o que mais tem. Mas de onde que veio esse ensinamento? Que as pessoas entendem que só vai para a igreja quando está precisando. Aí quando consegue, a primeira coisa que faz é sair. Deus é tão misericordioso que às vezes abre a porta para a pessoa, mas a pessoa vai só com a intenção de receber. E hoje, infelizmente, muitas pessoas são assim. Em muitas igrejas tem isso. E para você ver, quando a gente chega no versículo 66, olha só. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele por causa dessas palavras. Aí eu te pergunto, os discípulos estavam ali porque cria que Jesus era o pão da vida? Ou sabia que Jesus fazia milagres como ele fazia, multiplicando pães e peixes, curando cegos, coxos, mancos? Você vê? Até aqueles que estavam pertinho dele não tinham os olhos abertos. E aí Jesus, furioso, dando esse ensinamento para o povo, tentando colocar na cabeça deles: olha, presta atenção, estou aqui para salvar a vida de vocês, não só para alimentá-lo com pão carnal. E aí Jesus fala assim, olha para os 12 e fala: vocês também querem se retirar? Querem ir embora também? Amado, presta atenção. Imagine para Jesus ver também aquele povo que seguia ele, mesmo sabendo de tudo. Seus discípulos ali, sem ser os 12, mas os outros, ouvindo aquela palavra, Senhor, ensinando a multidão, pegando e deixando de seguir a ele, por causa que Jesus estava tentando colocar na mente deles: olha, não é só isso, não é só pão, vocês só me seguem por causa de comida, mas não é isso que eu quero trazer para vocês. E aí os próprios discípulos pegam e param de seguir Jesus por causa dessas palavras. Só que teve um discípulo, Pedro, ele fala assim: Senhor, olha que coisa linda. Senhor, para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Querido, você consegue colocar isso em sua mente? Você consegue falar: Senhor, para onde que nós iremos? Para onde que eu vou? Sendo que só o Senhor tem a palavra eterna. Só o Senhor é o meu caminho, é a verdade e a vida. Senhor, sem Ti nós não somos nada, porque todas as coisas são passageiras. Tudo que nós pedimos, carro, casa, roupas, coisas materiais, tudo passa. Mas o que nós cremos é que nós nos achegamos a Ti, reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador, para que naquele grande dia o Senhor venha nos ressuscitar, para que nós venhamos morar com o Senhor eternamente. É isso que o Senhor quer para nós, nos dar a vida eterna, que nós vamos abrir nossos olhos e entender que não é só nosso bem material. A multidão não entendia o que ele estava falando. Jesus até pega e fala para os discípulos: vocês querem ir embora também? Vocês me seguem por causa disso também? E tiveram os discípulos que foram embora. Olha que coisa triste. E nós, queridos, o que nós queremos para nós mesmos? Queremos nos iludir, só querendo receber coisas que vêm nos trazer alegria temporariamente? Ou nós queremos ter a vida eterna? Como eu já falei muitas das pregações aqui do canal, como eu já falei muitas vezes, Jesus pode abençoar sim, com carro, casa, ou seja lá o que você estiver pedindo. Mas Ele não está interessado só nisso para que você seja feliz. Ele quer ser o seu Senhor, quer te salvar, quer que você entenda que você tenha Ele como o único e suficiente Salvador. Que Ele seja a alegria tua, sem precisar de coisas materiais, porque Ele sabe e te conhece. Quantas vezes você ficar triste, chorando, parece que todo mundo te esqueceu, mas Jesus fala que sempre esteve lá, sempre está contigo. Mas basta você querer o Senhor como um suficiente Salvador para a tua vida. Coisas materiais é tão bom. Existem muitos personagens na Bíblia que eram ricos, mas sabe o que é uma coisa que eu quero falar para você? Todos eles tinham o Senhor em primeiro lugar. E se fosse para perder todos os seus bens, eles perderiam com certeza. Olha Jó, perdeu tudo. E ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive. Consegue entender a diferença? Que às vezes tem muita gente que pega uma benção e sai fora da presença de Deus, porque ele estava igual essa multidão aí. Mas como eu falei, existem muitas multidões que seguem o Senhor por aquilo que Ele pode dar e seguem o Senhor por aquilo que Ele é. E você, meu amado? E qual multidão você está? Multidão para ser curado, para comer pão, para querer bens, ou aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade?
Mas posso te contar um negócio? Ele pode te abençoar sim, pode te dar coisas materiais sim, você pode ser próspero sim, mas e tua salvação? Você colocou em primeiro lugar ou só quando você tiver um tempinho? Então, querido, minha querida, pare e pense. Jesus está voltando. E se eu te falar que no caixão não cabe nem uma chave mais, entendeu? Então, quando você para e luta a tua vida toda para conseguir uma casa e esquece de Jesus, e quando tua hora chegar, não cabe um carro dentro de um caixão. Tudo isso vai ficar aqui. Você acha que o dinheiro vai caber dentro do caixão? Quem vai querer colocar dinheiro dentro do caixão? As tuas riquezas que você passou o tempo todo tentando juntar. Aí Jesus fala: juntai o tesouro onde a traça não corrói, onde o ferrugem não enferruja. Onde é esse lugar? É no céu, meu querido. E nós só conseguimos fazer isso tendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Então entenda, o tempo de hoje não está fácil, mas pior é passar todas essas dificuldades que nós estamos passando hoje, ou até mesmo individualmente, sem Jesus. Isso eu te digo, meu amado, isso é muito pior. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós cremos que em qualquer momento Ele pode mudar a nossa vida, pode mudar nosso cativeiro, mas a nossa fé está em Jesus, e no último dia Ele irá nos salvar. Amém? Então, querido, fique com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Abre os teus olhos porque ainda há tempo de nós aceitarmos o Senhor como único e suficiente Salvador, entregar nossa vida a Ele. Então, que Deus te abençoe. Entenda essa palavra, leia esse capítulo para você entender melhor. Ajude alguém que está necessitando também de uma palavra. Mande esse vídeo para ela. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até a próxima palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.